Estamos reabilitando com o que de fato importa na osteoartrite de joelho? Eu sou Scarlett Alves, sou fisioterapeuta esportiva, mestre em reabilitação e desempenho funcional, e hoje a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre o que de fato importa na osteoartrite de joelho, o que eu preciso oferecer de primeira linha de tratamento para esses pacientes que têm essa condição nessa articulação. Antes de começar, eu preciso introduzir esse assunto com vocês. Nós precisamos definir, entender o que é a osteoartrite, né? E já de cara cito para vocês, esse sufixo "it", ele remete à inflamação. Então sim, nós temos uma condição inflamatória, uma condição crônica inflamatória que tem degeneração da articulação, das estruturas que estão ali nessa articulação. Então, cartilagem, osso subcondral, é uma condição progressiva que não tem cura. Então, quando nós falamos de osteoartrite, nós não falamos de uma disfunção, mas sim de uma doença, ok? Existem coisas acontecendo em diversos sistemas ali que precisam ser observados. A gente precisa de uma equipe multiprofissional. Nós sozinhos, enquanto fisioterapeutas ou profissionais de educação física que estão ali para aplicar o movimento, não vão ter efetividade se trabalharem sozinhos. Aqui a gente precisa de um nutricionista, a gente precisa do médico ortopedista, às vezes de um reumatologista para entender todo o cenário desse paciente. Mas para definir, entendam que é sim uma doença inflamatória, por isso esse sufixo "it", que é crônica, que é degenerativa, que é progressiva. Existem duas formas aí para a gente entender a osteoartrite, a primária ou a secundária. A primária vai acontecer pelo processo natural de envelhecimento, pelo processo natural de desgaste da articulação. E quando nós falamos sobre a osteoartrite secundária, nós falamos que ela acontece devido a algum problema. Então, por exemplo, pacientes que romperam LCA, eles naturalmente têm mais riscos de ter osteoartrite no futuro, porque eles perderam o estabilizador estático da articulação. Então, esses pacientes vão ter mais riscos de desenvolver osteoartrite. Então, nós temos a primária e nós temos a secundária, tá? Nós temos processos inflamatórios acontecendo a nível articular, assim como nós teremos alterações estruturais. Então, por exemplo, a gente vai ter sinovite, a gente vai ter produção de citocinas, a gente vai ter proliferação celular. E olha só que interessante, de forma prática, para que a gente entenda o que acontece nessa articulação. O corpo tenta o tempo inteiro se regenerar, mas a degradação é bem maior do que a regeneração. E uma forma do nosso corpo, né, do tecido ósseo de se regenerar é a formação de novas células, é a formação de espículas ósseas, que são os conhecidos osteófitos. Lá na coluna são chamados de bicos de papagaio e na articulação do joelho, tíbio femoral, a gente vai ter esses osteófitos. Então é uma tentativa do corpo de se regenerar, mas o tempo todo está acontecendo degradação desses tecidos ali que envolvem a articulação ou o próprio tecido ósseo. Como sintomas, o que nós vamos ter é dor nessa articulação, dor difusa na articulação tíbio-femoral, mas nós podemos ter pacientes que são mais doloridos na região medial ou pacientes que são mais doloridos na região lateral. Pensem que nós temos fêmur em cima, tíbia embaixo, essa articulação tíbio-femoral medial que pode estar em maior contato ou articulação tíbio-femoral lateral que pode estar em maior contato, e é essa aproximação da tíbia com o fêmur que vai ter ali um processo osteoartrítico. Tá? Então pensem só, se eu tenho essa aproximação, as estruturas que estão aqui dentro, que são os meniscos, menisco medial ou menisco lateral, também vão sofrer com esse processo que está acontecendo no fêmur e na tíbia. Assim como os ligamentos colaterais, colateral medial e colateral lateral, que estão envolvendo essa articulação, também podem sofrer com esse processo. Então todos os tecidos ali articulares que estão dentro dessa articulação ou extra-articulares podem sofrer com isso. E, consequentemente, a gente pode ter uma dor mais medial ou uma dor mais lateral, a depender do compartimento que está sendo mais atingido. Mas, obviamente, o principal sintoma vai ser dor. Dor para fazer atividades básicas e dor em repouso, que é o último cenário. Então, subir e descer uma escada, sentar e levantar, fazer qualquer coisa que imponha movimento, imponha carga, a articulação tíbio-femoral vai ser um dos sintomas reproduzidos, pode ser uma das queixas desse paciente, ok? A rigidez também é comum nesses pacientes, mas uma rigidez curta, até 30 minutos de rigidez matinal. Passa de
30 minutos, a gente já tem uma outra condição, a gente já suspeita de uma outra condição, que é a artrite reumatoide. Então, a rigidez que esse paciente apresenta é uma rigidez mais curta. Então, dor, rigidez e, obviamente, o combo final é a incapacidade funcional. Vai ser difícil fazer qualquer atividade básica ou qualquer atividade esportiva, recreacional para esses pacientes, a depender do grau de acometimento dessa articulação, a depender do grau de degeneração dessa articulação. Mas basicamente é isso que nós temos para definir a osteoartrite de joelho hoje. E entendam esse conceito para osteoartrite de qualquer outra articulação, seja quadril, seja tornozelo, todas as articulações podem ter osteoartrite, e o pensamento, a definição, a gente vai ser pautado pelo mesmo caminho. Quando nós falamos de osteoartrite, nós temos diversas sociedades globais falando sobre essa condição, porque nós teremos cada vez mais indivíduos que vão ter essa condição, seja pelo processo de envelhecimento, seja pelos fatores que estão associados com essa condição, que é a obesidade e inatividade física. Então, cada vez mais a gente tem indivíduos obesos, a gente tem pessoas que não estão fisicamente ativas, a gente tem uma população que está envelhecendo, ou seja, a gente tem fatores que vão se somando e vão trazendo para a nossa população no geral mais osteoartrite. Então nós teremos cada vez mais indivíduos com essa condição. Por isso que o foco da nossa reabilitação tem que ser assertivo, tem que ser com que de fato vai resolver a dor desses pacientes. Quando nós falamos da osteoartrite, nós temos uma alta posição global de incapacidade. Então, a osteoartrite, assim como outras condições crônicas, ela está numa alta posição. Significa que acomete muitas pessoas, significa que é muito importante que a gente entenda e trate essas pessoas. Então, um dado aqui para que vocês fiquem atentos. Afeta cerca de 240 milhões de pessoas. Afeta muito mais mulheres do que homens, quase 2 vezes mais mulheres do que os homens. E num ranqueamento de 291 condições que contribuem para a deficiência global, a osteoartrite se encontra na 11ª posição, ou seja, está lá em cima no ranqueamento de condições que acometem globalmente as pessoas, ok? Entendendo a epidemiologia dessa condição, dessa doença, é que a gente vai entender o quão é importante as nossas profissões que trabalham com o movimento, que oferecem o que é a primeira linha de tratamento. Então vamos lá, eu comecei aqui com vocês falando, estamos reabilitando essas pessoas com o que de fato importa? E eu já deixo a mensagem para vocês, o que de fato importa para essas pessoas são os exercícios. Na osteoartrite a gente tem 3 pilares. Então, a educação, exercícios e perda de peso vão ser as principais coisas que devem ser oferecidas para esses indivíduos, para redução de sintomas, para melhora da capacidade funcional dessas pessoas. Então, se a gente fosse oferecer para essas pessoas o que de fato importa, são esses 3 pontos: educação, exercícios e perda de peso corporal. Existe hoje uma pirâmide que pode ser oferecido de tratamento para essas pessoas. Na base da pirâmide, concordem comigo que é onde há mais pessoas. Se a gente fosse colocar dentro de uma pirâmide todos os indivíduos que têm osteoartrite, a base é uma base larga, cabem mais pessoas. E ali é o que seria a primeira linha de tratamento. Primeira linha de tratamento é o que eu ofereço para todo mundo, que vai resolver a maioria dos casos. O que vai resolver a maioria dos casos é esses 3 pilares que eu falei para vocês: educação, exercício e perda de peso. Só que a gente sabe que é uma condição crônica, progressiva, degenerativa que não tem cura. Então o paciente pode evoluir de uma forma negativa, mesmo sendo oferecido o que mais importa para ele. Quando esse paciente evolui, a gente vai subindo a pirâmide e vai ali para um estágio mais medial mesmo, mais intermédio dessa pirâmide. E aí a gente começa a falar sobre coadjuvantes. Então, por exemplo, pacientes com osteoartrite são pacientes mais idosos, que a gente sabe que uma bengala ou um dispositivo auxiliar de marcha pode ser um coadjuvante interessante para trazer uma marcha de 3 pontos, para dissipar as cargas que estão agindo nessa articulação. Então, no meio dessa pirâmide, a gente vai oferecer esse tipo de tratamento coadjuvante, ou seja, que vai se somar à terapia fundamental, que são os exercícios, que é a perda de peso, que é a educação. Estando no meio dessa pirâmide, oferecendo coadjuvantes como a própria bengala que eu já citei, ou outros coadjuvantes como joelheira, calor, frio, medicação, outras possibilidades que vão ali junto com o exercício tentar resolver a dor desse paciente, é o que vai ser oferecido.
paciente não está melhorando, você não deixa de oferecer essas condutas. Mas aí a possibilidade de uma cirurgia já começa a ser discutida com esse paciente. A gente fala que o paciente subiu para o topo da pirâmide, são alguns pacientes só que sobem para esse topo de pirâmide, e esses pacientes a gente vai ter uma discussão em conjunto com a equipe profissional e ele vai escolher. Então a cirurgia hoje é indicada para alguns casos e essa escolha é feita pelo paciente. Se o paciente não tem indicação cirúrgica, mas ele quer operar, ele vai poder operar, o médico ortopedista vai tomar essa decisão junto com ele. Se é um paciente que tem todas as indicações cirúrgicas, que a gente sabe que ele se daria bem com uma cirurgia, mas ele não quer operar, essa é uma decisão do paciente. Mas entendam que dentro dessa pirâmide de tratamentos que podem ser oferecidos para esses pacientes, o que é primordial para todos os pacientes, a gente tem exercício, educação e perda de peso. A gente sobe essa pirâmide com os coadjuvantes e o terceiro ponto, para algumas pessoas só, percebam que a pirâmide no topo existe pouco espaço e nesse pouco espaço significa que poucas pessoas recebem a indicação cirúrgica, são poucas pessoas que vão para uma artroplastia total de joelho para que tenha ali uma outra articulação, né? Uma articulação agora, uma prótese que vai articular e que vai tentar desenvolver os movimentos para esses pacientes. Mas basicamente para todos os pacientes deve ser oferecido exercício. E mesmo para os pacientes que vão para uma cirurgia, que tem indicação completa de uma cirurgia, eles continuam fazendo exercício. Eles fazem pré-operatório, eles saem da cirurgia, passam por um processo de reabilitação com exercícios também. Então é medida fundamental o tratamento com exercícios. Isso é ser assertivo para esses pacientes. A gente vai trazer melhora da dor, a gente vai trazer melhora da capacidade funcional a partir dos exercícios. E é interessante citar aqui que exercício em todas as formas funciona, tá? Então exercício aquático, pilates, exercício aeróbico, exercício de força, todas as modalidades de exercício vão funcionar para esses pacientes que têm dor no joelho por causa da osteoartrite. E quando a gente fala mais especificamente de exercício de força, a gente sempre se pergunta, mas eu vou fortalecer o que para esses indivíduos? O que normalmente a gente faz fortalecimento para pacientes com dor no joelho. Então, quadríceps e músculos glúteos, glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo. Mas entendam que, para que o meu membro inferior trabalhe, eu preciso do meu membro inferior forte. Então, não é só um grupamento muscular, 2 grupamentos musculares. O que você puder oferecer de capacidade funcional para o membro inferior, para o paciente no cenário geral, ofereça. Então, exercícios de tronco, exercícios de membro superior, exercícios de membro inferior, todos os exercícios são válidos, desde que você planeje isso muito bem, que você tenha uma periodização, uma frequência semanal, desde que você consiga dividir na semana desse indivíduo os grupamentos musculares de uma forma que você trabalhe, descanse e vá tendo possibilidades para esse treinamento. Se você não tem tempo, ofereça o que é primordial, que é quadríceps e glúteo. Ok? Vocês vão perceber que quando eu falo de joelho, eu sempre falo muito de exercício de força, eu sempre falo muito de quadríceps, eu sempre falo muito de glúteo, e a gente vai trazendo alguns insights para cada condição, para cada doença que a gente conversa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender um pouco mais sobre esses cenários, já me acompanha aqui no canal, curte esse vídeo, que essa é a proposta da minha fala sempre, conversar sempre sobre exercícios, tratamentos assertivos e as condições de joelho. Nós temos que discutir não só sobre os exercícios, mas como a gente vai oferecer esses exercícios na semana para esses pacientes, que é o que eu tenho dito agora, nesse meu momento mais final da fala. E aí, a partir do momento que você entende que tudo deve ser planejado, organizado, periodizado, entendam que o tratamento com uma vez na semana não vai surtir efeito. A gente precisa de pelo menos 2 encontros semanais com esses pacientes para que a gente tenha a efetividade do tratamento. A gente precisa de pelo menos 24 encontros com esses pacientes para que a gente tenha uma terapêutica com exercícios que vai funcionar. Então, de nada adianta eu oferecer exercício se não tiver a dose certa. Então, a gente sabe que exercício funciona, o tratamento assertivo e a reabilitação que de fato importa para esses pacientes é baseada no tripé, é baseada em exercícios, mas a gente precisa saber a dose certa. A dose certa é baseada em treinamento, em princípios do treinamento físico. A gente tem uma outra aula que conversa sobre isso. A gente vai levar em consideração individualidade
mobilidade do paciente, sempre tentando fazer acréscimos de carga externa, acréscimos de exposição para essas pessoas. Vocês sabem que a minha conduta é uma conduta baseada em exercícios e a gente vai discutir ainda muitos temas de joelho, de prescrição de exercício, de organização e planejamento desses exercícios para as diversas condições no joelho. Então, se você quer receber mais conteúdos como esse, me acompanhe aqui para que você tenha a possibilidade de discutir comigo mais temas assim.